paz do Senhor, pré-adolescentes. Bom dia! Tudo bem com você? Bom, eu quero convidar você nesse domingo maravilhoso que o Senhor Deus preparou para que nós venhamos o adorar, o servir, para que nós venhamos aprender sobre a palavra dele. Eu quero chamar você, convidar você, convocar você a ser um participante no reino de Deus, a fazer algo que seja transcendente, fazer algo que seja sobrenatural. Sabe o que que é? Compartilhar esse vídeo. Eu vou dar aí para você um minutinho. Ó, tô esperando você clicar aí na setinha de compartilhar, essa setinha assim, ó, copiar esse link e mandar para os seus amigos, ou mandar no Instagram, ou não sei, onde você quiser, no grupo da família, mas compartilha esse vídeo. Vai lá, tô te esperando. Compartilhou? Compartilhou? Coloca aqui no chat. Você compartilhou esse vídeo? Já clicou no joinha? Clica no joinha aí, gente. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer, a pessoas conhecerem e ouvirem a palavra de Deus. Amém? No final dessa aula, eu quero te dar uma missão. Você vai lá no chat da aula, lá nos comentários, não é no chat ao vivo, perdão, é lá nos comentários, e você vai escrever algo que Deus falou com você durante essa aula. Amém? Bom, agora eu quero convidar você a estar pegando a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula, gente, começou, galera. Então, abre aí a sua revista na lição de número 5. Na lição de número 5. Ok? Vocês vão perceber que essa aula e a próxima, elas estão muito ligadas, porque na aula de hoje, é a lição de número 5, a gente vai falar sobre o caminho para a morte, que foi o caminho que Jesus percorreu até chegar à morte da cruz. E depois, no próximo, nós vamos estudar sobre a crucificação e morte de Jesus. Então, vai falar sobre a mensagem que Jesus passou no Calvário, vai falar sobre a profecia que se cumpriu em Jesus, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho na história antes da crucificação, ok? Então eu quero convidar vocês a estar abrindo a Bíblia de vocês em Lucas 23. Vamos ver quem acha primeiro? Eu também não sei onde está. Quando eu abri, eu não abri na Bíblia devocional. Lucas 23. Se alguém encontrar, é só colocar aqui no chat, tá? Valendo um bombom. Página 285, encontrei. O versículo 26 ao 32. Vamos ler todos juntos? E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levassem após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventurado as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Vamos orar? Vamos pedir para que o Senhor Deus fale conosco nessa manhã? Senhor Deus, Pai, Senhor, Tu és poderoso, Tu és perfeito, Tu és o autor dessa história, Tu és o autor das nossas vidas, o autor da nossa fé.
O Senhor, Pai, tem mestrado, doutorado em todas as ciências humanas. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Eu sei que o Senhor está aqui agora. Eu sei, Senhor Deus, que eu posso, Senhor Deus, ser usada como um instrumento, Pai, para a Tua glória. Tu és o artista, Senhor. E nós estamos aqui para ouvir, ó Pai, a Tua doce voz, Senhor. Portanto, Pai, eu peço que nesse momento o Senhor venha me usar, Pai, para que esses pré-adolescentes, Senhor Deus, possam ouvir a explicação da Sua palavra, ó Pai, e serem salvos, Pai. Para que eles possam também, Deus, ter sabedoria, Senhor Deus, para pregar para as outras pessoas. Para que eles possam, Senhor Deus, ser valentes, Senhor Deus, perseverantes, Pai. Pai, nós estamos aqui, nós clamamos por Ti, ó Espírito Santo do Senhor, que o Senhor reine neste lugar, Pai, que o Senhor, Pai, leve essa aula a muitos lugares, Pai, que o Senhor abençoe muitas vidas, Pai. Nós estamos aqui, dependemos de Ti, clamamos a Ti neste momento, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos e também Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Bom, pré-adolescentes, nós temos algumas lições para aprender aqui durante essa manhã. A primeira lição que nós temos que aprender, e é uma coisa que eu já venho falando com vocês há um certo tempo, mas é bom que a gente relembre nesse momento, é que Jesus, ele não aparece apenas ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, apesar da história dele como homem aqui nessa terra ser narrada nos evangelhos, Jesus, ele já é profetizado, ele já é esperado, ele já é vislumbrado como uma sombra, uma figura há muito tempo. Sabe desde quando? Desde Gênesis 3. Quando o homem e a mulher pecaram. Então, ali nós temos a primeira profecia de que Jesus viria ao mundo e que ele morreria pelos nossos pecados. E a partir deste momento, né, o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, ali Caim, Abel, Adão e Eva e as gerações que vieram após ele, aqueles que temiam e honravam ao Senhor, eram conscientes dos seus próprios pecados e conscientes da santidade de Deus, faziam diversos sacrifícios. Mas por que sacrifícios? Sacrifícios, eles apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Era ali, né, como uma placa dizendo, olha, vai vir um que será perfeito, vai vir um que vai perdoar os nossos pecados. Então, eles faziam aquele sacrifício ao Senhor Deus, matavam ali um cordeiro perante o Senhor, para que os pecados deles fossem perdoados. E quando Jesus, ele veio ao mundo para sentir a nossa dor, para viver como eu e você vivemos aqui nessa terra, mas sem nunca pecar, ele veio também para cumprir o propósito do Pai, para cumprir a justiça de Deus. Porque olha só, nós sabemos que nós somos pecadores. Desde Gênesis 3, quando o homem e a mulher pecaram, nós também pecamos. Por conta do pecado de Adão, todos os seus descendentes já nascem em pecado. E por conta do pecado que ele cometeu e do pecado que existe em nós, nós estamos separados de Deus. E pensa, Deus é justo, Deus é santo. E não há nada, pré-adolescentes, que eu e você possamos fazer para que Deus venha olhar para nós, ou não há nada de belo em nós para que Deus venha nos perdoar dos nossos pecados. O pecado, ele é eternamente uma ferida à santidade de Deus. E não existe dinheiro neste mundo, não existe ação neste mundo, não existe absolutamente nada nesse mundo que venha de nós, que possa, né, mudar o coração de Deus acerca disso, fazer com que Ele nos perdoe. Então, como resolver esse problema? Como acabar de vez com essa distância que existia entre nós e o nosso Deus? Essa que é a questão. Para isso, uma pessoa que nunca pecou precisava vir ao mundo e levar sobre ele todos os nossos pecados. Por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 53, para que a gente venha entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá bom? Isaías 53, abre aí comigo.
Vamos ver quem vai encontrar primeiro novamente. Isaías, Jeremias. Opa, volta, volta, volta. Vamos ver, meu Deus, quem será que vai encontrar? Ixi, acho que eu perdi. Acho que eu perdi. Isaías 53, página 648. Vamos ler? Vamos ler o capítulo todo, tá, gente? Eu peço que você venha pegar agora uma caneta, um lápis, alguma coisa para você marcar na sua Bíblia, tá? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que nós o desejássemos. Ele era desprezado, marca isso. O mais rejeitado entre os homens, pode marcar. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos, marca também. E como um a quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pode marcar também enfermidades, e as nossas dores, pode marcar, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, pode marcar, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode marcar todo esse versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pode marcar a seguinte frase: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Pode marcar. E não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. Pode marcar. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Pode marcar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos. Pode marcar. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, ou com os ladrões. Agora você pode marcar todo o restante. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, valendo um bombom, para quem responder primeiro. De quem que esse texto está falando? Coloca aí no chat que eu quero ver. Já responderam? Gente, mas como que vocês sabem? Como que vocês sabem que esse texto está falando de Jesus, se não falou o nome de Jesus aqui em lugar nenhum? Esse texto está no Antigo Testamento. Como que vocês sabem?
presta atenção, pré-adolescentes, uma coisa extremamente interessante. Esse texto aqui de Isaías, ele foi escrito 700 dias? 700 meses? Ele foi escrito 700 anos antes de Jesus. Então, há muito tempo é que o que aconteceu na cruz, o que aconteceu durante a vida de Jesus é profetizado. E eu quero convidar você, pré-adolescente, a olhar aí para as coisinhas que eu pedi para você marcar, para a gente entender um pouquinho melhor o texto da nossa aula. Sabe por quê? Olha o versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e experimentado nos sofrimentos. E a gente está aprendendo durante essas aulas, né, já estamos na aula de número 5, que Jesus, ele nasceu, ele sentiu as minhas dores, as suas dores, Jesus brincou, Jesus comeu, Jesus tomou banho, Jesus teve amigos, Jesus teve irmãos. Então, a gente está vendo a humanidade de Jesus. O como que ele é parecido conosco nas nossas necessidades, nas nossas vontades que glorificam a Deus. Então, nós temos visto o quão humano é Jesus. Nós sabemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E nós temos visto muito sobre a humanidade de Deus. E o que é interessante aqui nesse versículo, que esse Deus Todo-Poderoso, que escolheu vir aqui na Terra para sofrer como eu e você, ele era desprezado, rejeitado, experimentado no sofrimento, ele era um homem que trabalhava muito, e ninguém fazia caso de Jesus. Tem muitas pessoas que estão aqui na Terra hoje e elas querem ser reconhecidas, e elas ficam tristes por não ter glamour e tudo mais, mas aqui tem Jesus, né? O exemplo perfeito, que escolheu se fazer de servo, gente, se fazer servo, para nos salvar, para nos dar esperança, para nos dar a verdadeira paz, para perdoar os nossos pecados, para salvar as nossas vidas. E aí, a lição, ela continua mostrando para a gente sobre a humanidade de Jesus. E assim como ele foi profetizado durante muito tempo, no caminho para a crucificação, depois de ter feito tantos milagres, depois de ajudar tantas pessoas, depois de multiplicar o pão, depois de dar vista aos cegos, depois de curar o paralítico, o leproso, depois disso tudo, ele está sendo entregue à morte. E morte de cruz, que era a pior morte daquela época. Então, nesse caminho, ele encontra algumas mulheres, né? Essas mulheres estão chorando pela morte do seu mestre. E você pode estar pensando assim, poxa, professora, ele está passando pela cidade que ele sempre passou. Ele está andando o caminho que ele sempre percorreu. Ele está passeando ali? Não. Ele está no caminho que vai para a morte. Antes, sim, ele estava ali para curar, ele estava ali para libertar, ele estava ali para multiplicar pães, mas agora ele está percorrendo o caminho da morte. E na aula que vem, vocês vão perceber, né, sobre um aspecto diferente da morte de Jesus. Foi um momento triste. Com certeza foi um momento triste, porque ele sofreu muito. Mas o castigo que ele suportou é que nos trouxe a paz. É o que nos trouxe a alegria que nós temos hoje. E ele estava ali naquele caminho. E você pode pensar assim, professora, quanta ingratidão daquele povo. Porque é o mesmo povo que estava perto de Jesus quando ele estava fazendo milagres, quando estava tudo bem. E é verdade. E nesse momento nós devemos olhar para o nosso coração também. Nós temos muita facilidade de reclamar. Nós temos muita facilidade de esquecer das coisas graciosas que Deus já fez por nós. Como essas mulheres, é só acontecer uma coisinha para a gente desesperar, para a gente se esquecer das promessas de Deus, para a gente se esquecer de tudo aquilo que Deus já fez pela nossa vida. Então, a gente quer alguma coisa, nossos pais compram, a gente precisa de comer algo, a gente sempre tem comida, mas às vezes acontece uma coisinha, e aí a gente se esquece de tudo que Deus já fez por nós, a gente se esquece de tudo aquilo que Deus já nos proporcionou, das promessas futuras que nós temos nele.
Então, pré-adolescentes, nessa manhã, a gente deve repensar isso. Sabe, esse povo que entregou Jesus à morte, eles presenciaram os milagres de Jesus. E quantos milagres de Jesus nós temos presenciado nos nossos dias? Vamos vigiar o nosso coração, pré-adolescentes, para não cairmos nos mesmos pecados que eles. Vamos ficar firmes, vamos ficar crentes, vamos ficar gratos a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito. Uma segunda coisa que nós devemos analisar aqui nesse texto, né, que Jesus ele faz uma profecia para essas mulheres. Lá no texto de Lucas, né, ele diz assim: vocês vão desejar não ter filhos, não chore agora, vocês vão chorar ainda no futuro. Professor, o que Jesus está querendo dizer com isso? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Como assim ela vai desejar nunca ter tido filho, professora? É porque, gente, Jesus estava profetizando ali naquele momento a destruição da cidade de Jerusalém. E isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. Jerusalém foi invadida. Muita gente morreu. Para vocês terem uma noção, Flávio Joséfo afirma que pelo menos 1.100.000 judeus morreram. E todos os outros, galera, mais de 100.000 mulheres e crianças foram levados como escravos. E aqueles que conseguiram escapar foram espalhados entre as nações. E foram espalhados, foram viver em outros países, não, em outras cidades, outras províncias, outros reinos daquela época. Fugiram lá de Jerusalém por conta da opressão do Império Romano. E eles ficaram sem uma pátria. Israel deixou de existir e só voltou a existir, presta atenção, no ano de 1948. É super recente. Pensa, da data que Jesus falou, que foi 70 anos depois de Cristo, eles ficaram até 1948 sem ter uma pátria reconhecida. E agora que ele está acontecendo esse movimento de voltar para a sua terra natal. Então, Jesus ali estava profetizando para aquelas mulheres também. Aquele que foi profetizado também é o maior profeta que existe. E aí, no caminho, Jesus já estava cansado, ele já tinha apanhado muito, né? Levado muitas chicotadas. Vocês vão ver no Zoom como que foi essa questão dos chicotes. Eu vou mostrar um vídeo bem legal para vocês, mas para vocês terem uma noção, nesse caminho, nesse percurso que Jesus percorreu, os soldados tiveram que pedir um homem, né, forçar um homem a ajudar a Jesus. Você pode pensar, nossa, os soldados eles eram bonzinhos. Não, eles não eram bonzinhos. É porque quando, gente, Pilatos, quando o governador, quando Herodes, quando qualquer pessoa dava uma ordem em relação à morte de alguém, a morte dessa pessoa precisava ser cumprida. E se Jesus morresse ali, levando aquela cruz no caminho, ele não morreria na crucificação. Ele morreria levando a cruz. Então, eles precisavam cumprir a ordem que eles tinham recebido. Então, eles forçaram outra pessoa a levar a cruz de Cristo para que ele pudesse morrer no Calvário. E lá, ele não foi sozinho, ele foi com 2 malfeitores, o que também foi profetizado aqui por Isaías. Olha lá no versículo de número 12. Por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, ou com os ladrões, fornicadores, enfim. Jesus ele foi crucificado com 2 homens que eram maus, né, naquela sociedade, tanto que mereciam a morte de cruz, que, volto a dizer, era a pior morte daquela época. Porque nela, além do corpo estar muito machucado, o que uma pessoa precisava fazer para respirar era assim, sufocante. E aí Jesus, naquele momento, foi levado para lá com esses 2 malfeitores. Jesus, que era inocente, que não tinha cometido pecado algum, ele escolheu a morte de cruz
para nos salvar. Uma morte vergonhosa. Uma morte que quem morreu de cruz naquela época, gente, esquece. A família não era respeitada, o nome da pessoa não era respeitado. Era uma morte humilhante para a pessoa. A pessoa era exposta para toda a sociedade. Ele não morreu sozinho. Esses dois ladrões que estavam ao lado dele traz uma reflexão muito importante para nós. Esses dois homens, eles eram corruptos. Esses dois homens, eles eram pecadores. Esses dois homens, eles não mereciam amor, eles não mereciam ser salvos. Esses dois homens, eles não mereciam absolutamente nada. Eles estavam ali porque eles mereceram estar ali. Eles fizeram muitas coisas para ser condenados daquela forma. Em contrapartida, estava Jesus ali, que não mereceu aquela morte, que não fez nada de ruim para as pessoas, estava ali para ser condenado. E aí, gente, aqueles dois homens zombaram de Jesus. Mas houve um momento em que um desses dois malfeitores, pessoas que fazem mal, ele reconheceu. E ele viu que Jesus, ele era a única pessoa que poderia salvá-lo. E naquele momento, ele até repreende o seu amigo, o seu companheiro lá de roubos. Ele fala, você mereceu estar aí. Mas esse homem, não. Nós merecemos essa condenação. Mas esse que mal fez. E naquele momento, esse homem que reconheceu os seus pecados e reconheceu que Jesus era Deus, ele vira para Jesus e fala, mestre, eu quero ir para o paraíso com você, com o Senhor. E Jesus diz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pré-adolescente só tem duas escolhas a fazer. Eles estavam ao lado de Jesus, eles estavam frente a Jesus, o Salvador do mundo. E hoje você também tem a oportunidade de reconhecer esse Jesus que ele reconheceu. Enquanto um escolheu zombar de Jesus e viver ali o restinho de vida que ainda ele tinha, o outro, ele parou para pensar nos seus pecados e viu que merecia aquela condenação. Ele reconheceu o quão pecador ele era. E esse é o momento de a gente fazer assim também. É um momento de reconhecimento, de pensarmos e vermos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos de Jesus. Jesus estava lá de braços abertos para salvar, para perdoar. E bastou apenas uma palavra, uma decisão daquele bandido, daquele malfeitor, daquele ladrão, para que ele fosse salvo. Você, caro pré-adolescente, tem a mesma oportunidade. Nesse momento, Jesus está de braços abertos para te salvar, para te perdoar, para transformar a sua vida. Na palavra dele há muitas promessas para mim, para você. E a promessa que ele tem é que aquele que clamar a mim, eu lhe responderei. Se você crer e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, ele pode te salvar. Ele já morreu por isso, ele já se sacrificou por isso, ele já pagou todo o preço. Sabe, pré-adolescentes, aquele homem aproveitou a última oportunidade que ele tinha. E naquele mesmo dia, ele foi morar no céu com Jesus. Sem ter visto milagre, sem saber quem era Jesus direito. Mas ele reconheceu. E hoje você também pode. Você já é salvo. Se você morrer nesse momento, ou se Jesus voltar, você vai morar com ele no paraíso? Não! Então você pode, neste momento, fazer a maior decisão da sua vida, que é se decidir por Jesus, que é se decidir por ser um filho de Deus.
hoje, não é amanhã, não é semana que vem, não é quando você estiver velhinho, é hoje. Qual decisão você vai tomar, pré-adolescente? Aqueles que nesse momento querem aceitar a Jesus, aqueles que nesse momento querem morar no céu com Jesus, eu vou estar orando com vocês. E aqueles que ainda não se decidiram, corra enquanto é tempo, pré-adolescentes. Atente, porque os dias são maus. E o fim está muito, muito próximo de nós. Amém? Aqui embaixo está aparecendo o Pix e o PicPay da igreja. Para que nós venhamos estar ofertando na casa do Senhor. Então, mas eu já queria fazer um convite especial para vocês. Muitas vezes, a gente oferta por ofertar, ou porque a professora diz que tem que ofertar, ou porque eu tenho que colocar no relatório, mas eu não quero convidar você a ofertar assim. Eu quero convidar você a ofertar com alegria. Então, pré-adolescente, muitas vezes a gente dá o nosso melhor para a escola, a gente dá o nosso melhor nos doces, no lanche, e dá o nosso pior para Deus. Eu vou lá e pago R$10 no lanche, mas para Deus eu dou R$1 de oferta. Eu quero convidar você a fazer diferente. Dê o seu melhor e dê com alegria. Está aqui aparecendo aqui os dados, é só rastrear com o QR Code que você consegue fazer a oferta. Caso você não tenha Pix, PicPay, dados bancários, você pode fazer, você pode colocar num cofre, num pote, num envelope e trazer aqui e entregar aos tesoureiros. Amém? Vamos orar todos agora. Primeiro pelas pessoas que aceitaram a Jesus, depois agradecendo pelas ofertas e encerrando a nossa aula. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, Senhor Deus, nesse momento eu sei que o Senhor me vê, e eu sei que o Senhor vê cada pré-adolescente em suas casas, nas suas escolas, onde quer que eles estejam me ouvindo. E eu sei, Senhor, que o Senhor conhece o coração deles. E aquele, Pai, que nesse momento proclamar, Pai, eu quero te servir. Pai, me perdoa. Seja o Senhor da minha vida, mora no meu coração. Eu sei que o Senhor vai entrar, vai fazer morada e vai transformar muitas vidas agora, no nome de Jesus. Senhor, eu peço que suas mãos poderosas estejam sobre a vida deles. Eu peço que o Senhor venha estar cuidando da vida deles, da família deles, Pai, protegendo-os e guardando, Pai, de tudo, Senhor. Eu peço que o Senhor venha estar abençoando aqueles que ofertaram, Pai. Pai, que ofertaram com alegria, Pai. Entregaram a Ti o melhor. Nós te agradecemos por essa aula, pela oportunidade que ainda temos de ouvir, ó Pai, a Tua palavra e de proclamar a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus. Guarda-nos até, ó Pai, o culto à noite. Um culto abençoado, Pai, onde o Senhor vai falar conosco, onde terá batismo, Senhor Deus, batismo com o Espírito Santo, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus. Amém.